Queridos e estimados irmãos, irmãs, senhores, senhoras, jovens, crianças, internautas,
Em nome do nosso bondoso Deus, do seu Divino Espírito, em nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta, o nosso querido Santo Irmão Aldo, eu cumprimento a todos, desejando que a bênção e a graça desses poderosíssimos santos do nosso Deus estejam e permaneçam sobre todos, e que essa graça poderosa concedam a todos nós o entendimento, a sabedoria e a compreensão para que possamos dar muito valor a mais essa oportunidade que o nosso Pai nos concede de aqui mais uma vez nos encontrarmos reunidos no seu tabernáculo santo. Em nome de todo o poder celestial, desejo boas-vindas a todos nossos queridos irmãos e irmãs, que a presença dos santos e dos anjos que vieram dos céus para estar conosco, que seja sentido por cada um de nós e que esses santos de Deus possam nos transmitir tudo aquilo que nós precisamos para que a nossa reunião em tudo seja de conformidade com a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Para darmos início a esta santa reunião, eu convido a todos que puderem para ficarem em pé. Através de uma oração, iremos suplicar tudo aquilo, irmãos, que nós precisamos. Em poucas palavras, eu sempre costumo dizer o seguinte: todos nós temos à nossa disposição, ao nosso alcance, recursos e meios para nos ajudar no exercício do nosso ministério. É o caso dos pastores, que têm os livros de doutrina, têm o boletim para estudar, para analisar e para transmitir para a igreja. É o caso dos irmãos que compõem o coral da nossa igreja, que tem os hinos, as músicas, que são ensaiadas para serem apresentadas. Irmãos, tudo isso é muito, mas muito importante mesmo. Mas o mais importante de tudo é aquilo que vem lá de cima, que vem lá dos céus. E é isso que nós vamos buscar, é isso que nós vamos pedir neste momento. Então, com muita fé, vamos suplicar a Deus e aos seus santos as suas bênçãos. Ó querido Deus, bondoso e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos no seu tabernáculo santo aqui na terra. Em nome desses meus irmãos e irmãs aqui presentes, e também em nome daqueles que nos acompanham também através da internet, nós queremos, ó Deus, expressar ao Senhor a nossa adoração. Também adoramos ao seu divino e santíssimo Espírito. Adoramos o teu amado Filho Jesus, nosso Senhor, que por nós se deu em sacrifício para que hoje então pudéssemos desfrutar da mais perfeita liberdade. Também prestamos com muito carinho a nossa adoração à nossa querida e bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, a escolhida e predestinada para ser a mãe do Divino Mestre. Adoração também que prestamos a Ti, ó Santa Vó Rosa, nosso poderosíssimo Espírito Consolador, e ao nosso Santo Profeta, ao nosso querido e Santo Irmão Aldo, porque graças a esses santos que foram formados nessa Santa Igreja Apostólica, é que podemos ter a grande e feliz oportunidade de entender e compreender a verdadeira doutrina do Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Ó santos de Deus, aceitem o nosso carinho, a nossa reverência, o nosso amor e também a nossa gratidão. Santa Vó Rosa, neste momento especial e tão sagrado, nós pedimos as tuas bênçãos para todos os atos desta santa reunião, que dê a cada um de nós entendimento, sabedoria, ó Vó, para que possamos dar muito valor a esta oportunidade. Abençoe todo o teu povo, membros da tua igreja, Santa Vó Rosa, todos os obreiros, cada um no exercício das suas funções, bem como
este coral, ó vó, que com carinho, com amor, com muito esforço, prepararam hinos para serem apresentados nesta reunião. Abençoe a todos, ó vó, e que ao entoarem esses hinos, que a Senhora possa transmitir a cada um a unção dos céus, para que essas mensagens, ao tocar no nosso coração, possa despertar tudo aquilo que é preciso e necessário, possam nos ajudar ainda mais, ó vó, a valorizar os ensinamentos desta Santa Igreja Apostólica, a parte que compete a mim, ó vó. Humildemente eu te peço, ó vó, ajuda-me em tudo, pois a minha missão é exatamente ajudar o teu povo, a tua igreja. E para que isso aconteça, ó vó, eu preciso muito, muito mesmo da tua ajuda, da ajuda do nosso santo irmão Aldo. E tendo a certeza que muito irão fazer por todos nós, porque sempre tem nos ajudado, ó vó, para que possamos cumprir a cada dia o nosso ministério nesta Igreja Apostólica, e que assim, Santa Vó Rosa, todos os atos desta santa reunião, seja para a honra, glória e louvor de todo o poder celestial, e que seja também para alimentar o Espírito e fortalecer a fé de todos nós. E assim sendo, aceitem a nossa gratidão, a nossa adoração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Cantemos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Centenário do Santo Irmão Aldo. Um presente dos céus. Celebrar o centenário do Santo Irmão Aldo é reconhecer que Deus conduziu sua vida desde o início. Quando a Santa Vó Rosa o tomou nos braços e o consagrou ao Senhor, começava um caminho que os céus já haviam preparado. Deus formou para cuidar do seu povo e dar continuidade à obra restaurada pela Santa Vó Rosa. As Sagradas Escrituras ensinam: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ao longo da história da salvação, Deus sempre levantou homens para guiar o seu povo. Chamou Abraão, Moisés, os profetas e mais tarde concedeu à sua igreja os apóstolos. Assim, compreendemos o nascimento e o ministério do Santo Irmão Aldo, um dom concedido por Deus para fortalecer, ensinar e conduzir a Igreja Apostólica. O hino, um presente dos céus, traz perguntas que tocam profundamente nossos corações. Quem te curou? Quem te libertou? Quem foi que te deu esta nova vida? Ao cantá-las, reconhecemos a ação de Deus manifestada no ministério do Santo Irmão Aldo. Essas perguntas nos levam a outra. O que ele te pede? A resposta é simples:
e exigente, humildade, muita fé e obediência. Durante os 44 anos do seu ministério, o santo irmão Aldo jamais buscou a própria exaltação. Seu propósito foi sempre conduzir os corações a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Avó Rosa. Em sua simplicidade, deixou diante de nós um exemplo concreto de fidelidade. Sua vida testemunhava dia após dia que é possível viver inteiramente dedicado a Deus. Esse foi um dos maiores presentes concedidos à nossa geração. Poder conhecer em nossos dias alguém cuja vida refletia de maneira tão intensa a de Cristo, tornando-se para muitos um sinal claro e concreto do caminho que leva ao céu. Todo presente revela o amor de quem o oferece. Quando nós, povo apostólico, cantamos que o Santo Primaz é um presente dos céus, proclamamos, antes de tudo, a fidelidade de Deus que nunca deixou sua igreja sem direção, sem cuidado e sem um pastor, segundo o seu coração. O centenário nos coloca diante de uma pergunta essencial: como temos correspondido ao presente que Deus nos concedeu? Se Deus nos deu um presente dos céus, que o nosso presente neste centenário seja viver aquilo que o santo irmão Aldo nos ensinou com humildade, muita fé e obediência. Essa será a nossa gratidão a Deus e a homenagem mais sincera que podemos oferecer ao nosso santo irmão Aldo. Amém.
Amém. Queridos irmãos, irmãs, amigos internautas, este hino nos recordou uma importantíssima verdade que me fez lembrar, irmãos, do seguinte: existem duas situações, neste hino falou, é uma armadilha muito fácil de cair, mas muito difícil de sair. Irmãos, em relação àqueles que não têm a nossa fé, que não têm o conhecimento que nós temos, então, o que acontece é a pessoa, muitas vezes, caírem numa armadilha, como muitos e muitos têm caído. Mas só que na vida do apostólico, o cair numa armadilha não existe, porque o apostólico ele tem conhecimento. E se porventura, irmãos, isso acontecer na vida dele, então ele entrou na armadilha, porque ele entrou sabendo, consciente. Então, isto é muito sério, irmãos. Em relação aos que não têm conhecimento, então caem. Mas em relação a nós apostólicos, então a pessoa entra, porque tem noção de tudo aquilo que faz, de todo o perigo que existe neste mundo. Então, que nós tenhamos este pensamento e esta certeza. Agradeço a todos pela sua presença, pelo grande esforço que fizeram para aqui estarem, e neste momento eu convido a todos para juntos recordarmos uma mensagem muito valiosa que o Santo Irmão Aldo deixou para toda a igreja sobre o batismo. É uma mensagem que foi publicada em janeiro do ano de 2011, quando ele, Santo Irmão Aldo, incentivando o povo apostólico, especialmente aqueles que não são batizados, a se interessarem pelo sacramento do batismo, porque o batismo, irmãos, ele não foi pregado, ele não é pregado somente em nossos dias, mas no passado também. Jesus, inclusive, ele ordenou aos seus discípulos, seus apóstolos, dizendo a seguinte palavra: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. E aí ele acrescentou: e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que será condenado? Porque não aceitaram e não creram na mensagem do unigênito Filho de Deus. Aí Jesus acrescentou: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta mensagem tem como objetivo ajudar todos aqueles que já são batizados, para que guarde no seu coração com muita fidelidade o voto que fizeram. E aqueles que irão se batizar nesta igreja, que o faça com muita convicção de fé. É isso que o Santo Irmão Aldo está pedindo, e os irmãos vão observar durante a leitura desta mensagem. São João Batista iniciou seu ministério pregando o batismo de arrependimento, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E qual foi esse reino dos céus que São João Batista se referiu? Era Jesus, nosso Senhor, que após ele viria para dar complemento, para fazer cumprir aquilo que ele, São João Batista, estava anunciando. Converter-se significa mudar os pensamentos, abandonar os sentimentos maus e assumir sentimentos bons, deixar procedimentos indignos e viver de forma aprovada por Deus. Assim, o ser humano se prepara para o reino dos céus, que na terra se manifesta hoje nos dias presentes através desta igreja apostólica. O batismo nas águas, conforme pregado por São João Batista, é o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados. Seu objetivo é levar a criatura humana ao arrependimento, preparando-a para receber o perdão de Deus o Pai.
O batismo é um ato de fé que confirma que a pessoa deixou o mundanismo, o pecado e os maus sentimentos, assumindo um novo nascimento para servir a Jesus e ao Consolador, e também um compromisso de obediência à doutrina e disciplina da igreja, conforme tenho ensinado. Em resumo, o batismo nas águas é necessário para aquele que crê. Todos os que vêm para a nossa igreja e decidem permanecer nela devem ser batizados, pois esta é a vontade de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, e a minha vontade como profeta do Altíssimo. O batismo é um ato de fé e de justiça, um sacramento de Deus que deve ser praticado por todos, tanto os que nasceram em lares apostólicos, como aqueles que, crendo na mensagem desta igreja, a ela se agregam. O reino dos céus veio para a igreja apostólica. Jesus formou a Santa Vó Rosa para ser o Espírito Consolador, à sua semelhança, para revelar toda a verdade e a vontade de Deus o Pai. Vivemos, portanto, na era do Espírito Consolador. O Santo Irmão Aldo disse nesta mensagem, irmãos, que no início da igreja, lá no seu comecinho, então Deus aceitava o batismo realizado em outras denominações. Por que Deus aceitava esse batismo que era realizado em outras denominações? Desde que feito com fé e sinceridade. No entanto, com o aumento do pecado e da corrupção no mundo, e com a Igreja Apostólica já bem doutrinada e fiel, então Deus determinou que somente o batismo realizado em nossa igreja seria aceito, por ser feito com santidade e consagração. A Santa Vó Rosa transmitiu a mensagem de Deus. Mas então Deus disse assim, e a Santa Vó Rosa transmitiu para a igreja: de hoje em diante, eu só aceito o batismo desta igreja, porque é realizado com santidade e muita consagração. Por isso, todos que desejam se batizar devem participar das reuniões apostólicas, como frequentadores assíduos, pelo menos 6 meses antes, viver em obediência à doutrina e disciplina e ter convicção da sua fé. O batismo é um ato de responsabilidade, de fé e de justiça diante de Deus. Jesus foi batizado por São João Batista para cumprir toda a justiça e a vontade de Deus, santificando e purificando aqueles que o seguiram. Ele disse ao profeta: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Assim Jesus transmitiu, ou seja, instituiu o batismo em sua igreja, confirmando o ministério de São João Batista como o enviado dos céus. Como profeta do Senhor, diz o nosso Santo Irmão Aldo, faço um apelo aos que seguem a nossa igreja e ainda não foram batizados. Entregue-se a Jesus, a Santa Vó Rosa, aceitem os conselhos e recomendações do Senhor e do Consolador. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e para que permaneçam nesta Santa Igreja Apostólica. O próximo batismo será realizado em nossa igreja nos dias 29 de agosto. As reuniões preparatórias começarão em 27 de agosto. Como primaz e profeta apostólico, desejo que as bênçãos dos céus recaiam sobre todos os que aceitarem os ensinos desta igreja, que se agregarem com fé e permanecerem fiéis a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e a minha irmão Aldo, durante toda a vida,
formando conosco o povo de Deus na terra. Queridos irmãos, irmãs, amigos internautas, uma mensagem muito bem esclarecedora que o santo irmão Aldo deixou para nós. Observem que aqui, já no início da mensagem, o santo irmão Aldo transmitiu exatamente aquelas palavras essenciais, indispensáveis na vida daqueles que desejam se batizar. Assim como foi ensinado no passado, também é ensinado no presente. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, isso foi dito lá no passado. Irmão, se não houver arrependimento e conversão na vida da pessoa, por mais que a pessoa se batize nesta igreja, ela não vai permanecer fiel. Por quê? O primeiro passo, irmãos, é a conversão. E essa conversão, ela acontece depois do arrependimento. Então, a pessoa se arrepende e se converte a esta fé. Por isso que o santo irmão Aldo, num trechinho deste boletim, então ele disse, convicção. Então, a pessoa precisa estar convicta. É isso que realmente eu quero. Eu quero me batizar nesta igreja para permanecer para sempre nesse santo caminho. É o que tem acontecido com a maior parte da igreja, que há muito tempo já se batizaram nesta igreja e que permanecem fiéis. Por quê? Porque fizeram com essa convicção. Tinham essa certeza, é isso que realmente eu quero. Irmãos, é esse batismo que o santo irmão Aldo, então, ensinou para todos nós. Irmãos, um detalhe muito importante aqui, especialmente para as pessoas mais jovens, ou até mesmo mais recente na igreja, é que no início da obra da Igreja Apostólica, então Deus, conforme o santo irmão Aldo disse aqui, ele aceitava o batismo realizado em outras denominações, desde que feito com fé e sinceridade. Por quê? Porque naquele tempo havia muita devoção na vida das pessoas. Mesmo que as pessoas não tinham esses ensinamentos, esses esclarecimentos que nós temos, mas eram pessoas muito devotas a Jesus, até mesmo a nossa bendita Mãe, Virgem Maria. E muitas vezes aquilo que faziam com muita fé e com muita devoção. Irmãos, e Deus encontrando nesses corações esta fé, esta devoção e esta sinceridade, então ele aceitava. Mas a partir do momento, irmãos, conforme diz aqui o santo irmão Aldo, no entanto, com o aumento do pecado e da corrupção no mundo, então Deus já não podia mais aceitar. Aí, então, com a igreja apostólica já bem doutrinada e fiel, então foi quando Deus determinou, eu só aceito o batismo realizado nesta igreja apostólica, porque foi o seu amado Filho Jesus que orientou, ensinou tudo a maneira conforme deveria ser realizado. E a Santa Avó Rosa implantou na igreja, em nome de Jesus e do Pai, e o santo irmão Aldo manteve durante todo o seu ministério e será mantido até o final da existência da obra da Igreja Apostólica aqui na face da terra. Então, quando Jesus foi batizado, irmãos, então aconteceu um fato muito importante que ficou registrado nas Sagradas Escrituras, que foi exatamente quando o céu se abriu e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele, em forma corpórea de uma pomba branca. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E aí disse também, a ele ouvir. Então, foi dado a recomendação, que era preciso que ouvisse, que escutassem tudo aquilo que fosse ensinado por Jesus, nosso Senhor. Irmãos, então, o que foi feito, o que está sendo feito
nesta igreja apostólica é tudo isso. É fazer com que as pessoas entendam e compreendam e ouçam a voz de Jesus. E que essa voz, irmãos, não seja desprezada, ignorada, mas que seja aceita por todas as criaturas. Inclusive, irmãos, o santo irmão Aldo, quando ele ainda cumpria aqui na terra o seu ministério, certa vez ele ensinou para a igreja apostólica que toda vez que é realizado o batismo nesta santa igreja, Deus, o nosso Pai, então ele, no momento em que é realizado o sacramento do batismo, que é feito aquela oração, então o santo irmão Aldo disse que Deus do céu se aproxima com o seu trono. E maneira semelhante que se deu lá nas águas do Rio Jordão, então acontece até hoje, e enquanto a igreja apostólica permanecer fiel aqui na terra, então acontece também. A única coisa que não se ouve é a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas aquele facho de luz, irmãos, o santo irmão Aldo contemplava, quando ainda estava aqui na terra cumprindo o seu ministério. E ele deixou registrado da seguinte maneira: então Deus, o Pai, aproxima desde o céu seu trono. Então, nessa oportunidade, o irmão Aldo via, quando o trono de Deus descia, em facho de luz, e no meio, em forma corpórea de uma pomba branca, descia o Espírito Santo do Pai, envolvendo com seu poder todo o ato sacramental do batismo, ungindo as águas do tanque batismal. Por isso que Deus disse: eu só aceito o batismo desta igreja. Irmãos, porque aquelas águas são ungidas, exatamente para que se cumpra realmente na vida dos fiéis apostólicos aquilo que disse a palavra do batismo, né, irmãos? Morreu para o mundo, foi sepultado naquelas águas ungidas, todo o passado, e reviveu para uma nova vida, de novidades, de consagração, ou seja, a vida aprovada por Deus, o nosso Pai. Então, por isso que precisa haver o arrependimento e a conversão e a mudança na vida da pessoa. Porque se não houver esta conversão e esta mudança, irmãos, então, mesmo sendo ungidas aquelas águas, ela não poderá ter efeito na vida da pessoa, porque a pessoa não está preparada para merecer toda essa graça tão virtuosa que Deus concede. Irmãos, o batismo na igreja apostólica, de maneira resumida, é tudo isso e muito mais. E felizes e bem-aventurados são todos aqueles que aceitaram esse batismo, se batizaram e são fiéis e permanecerão fiéis até o fim, e todos aqueles que irão se batizar, que façam com essa certeza, com essa convicção, pois assim terão um batismo de muita glória, de muitas bênçãos, e terão uma carreira de fé muito abençoada, porque é isso que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam de todos nós. Amém. Antes da nossa oração final, nós iremos ouvir a apresentação do coral. O hino que iremos ouvir é o hino CS de número 182. Irmãos, e o título do hino já nos fala uma importante verdade. Venceremos cantando. Porque aquele que lamenta, aquele que chora, aquele que só reclama, dificilmente será vencedor. Mas devemos vencer cantando. Então vamos ouvir esta apresentação.
cantando alegramos a alma, cantando concedemos paz, cantando louvamos a Deus, cantando louvamos Jesus. Sofrendo as lutas da vida, cantando conseguiremos manter o sorriso na alma nos mais amargos momentos. Vivamos a nossa doutrina, ela assim nos ensinou que luta sempre haverá até o céu chegar.
justiça, cantando o amor divino, ajudamos oprimidos ao dom a ganhar a vitória final. Amém. Queridos irmãos, irmãs, internautas, agradeço a todos em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, a todos os membros da nossa igreja, obreiros do modo geral, componentes do coral e todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboraram, contribuíram para que mais esse trabalho fosse realizado. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo recompensem a todos com bênçãos preciosas para todo o seu viver. E que todos nós possamos guardar tudo aquilo que participamos dessa oportunidade. Foi gratificante poder novamente reencontrar nossos queridos irmãos desta congregação. Nós vamos encerrar a nossa reunião com uma oração, e eu convido a todos aqueles que puderem para ficarem em pé, para que possamos, irmãos, aproveitar este momento da melhor forma possível. Irmãos, muitas vezes eu costumo dizer o seguinte: a gente nem sequer imagina o que muitas vezes se passa na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, até mesmo dos nossos internautas. Mas uma certeza nós temos: a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria, o nosso Deus, eles sabem de tudo mesmo. E eles têm todo o poder para ajudar todos aqueles que creem de todo o seu coração, por mais difíceis que sejam as suas lutas. Irmãos, o que precisa haver na nossa vida é muita fé e confiança, e nunca deixar o medo, nem a timidez e nem a dúvida fazer parte da nossa vida. Se termos esta fé firmes nesse Santo de Deus, a vitória é certa. Então tenham essa confiança. Aproveite este momento para pedir a Deus e aos seus santos aquilo que tanto precisam. Vamos orar. Ó querido Deus, bondoso e eterno Pai, estamos nos momentos finais de mais um trabalho desta Santa Igreja Apostólica. Somos, ó Deus, profundamente agradecidos ao Senhor, ao Santíssimo Espírito, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e aos santos que vieram estar conosco nesta oportunidade. Agradecemos por todos os atos realizados, por tudo aquilo que nós podemos desfrutar para que esta reunião acontecesse. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, neste momento eu peço que ore por toda a igreja na terra, pelos ouvintes do programa Hora Milagrosa, pelos nossos irmãos internautas, quem sabe até mesmo acamados, hospitalizados, passando por momentos tão difíceis. Vó querida, ore por todos. Santo Irmão Aldo, o Senhor é o supremo pastor deste rebanho, que carinhosamente cuida de todos nós. Olhe pelos sofridos,
carentes e necessitados, até mesmo aqueles que não pertencem a esta igreja, mas que confiam no Senhor e na Santa Vó Rosa, que sejam validos também. Abençoe toda a família apostólica, o corpo ministerial, Santa Vó, que todos nós possamos viver em paz, harmonia e união e trabalhar em conjunto, ó Vó, em favor da obra desta Santa Igreja Apostólica. Santo irmão Aldo, que a tua graça, a tua bênção esteja presente na vida de todos, inclusive aqueles que irão se batizar nessa Santa Igreja no próximo batismo, que todos estejam muito bem preparados para fazerem com toda fé e convicção, para que tenham um batismo também muito abençoado. Santa Vó Rosa, Santo irmão Aldo, aqui se encontram nesta caixinha de pedido de oração nomes de pessoas muito carentes e necessitadas, que estão passando por dias, por momentos tão difíceis, até mesmo enfrentando doenças incuráveis, ó Vó. Nós sabemos que, quando falamos incuráveis, falamos em relação aos recursos medicinais, aos recursos humanos, à ciência médica, mas diante de Deus e dos seus santos, não existe nada que impeça de que Deus possa realizar um milagre na vida de uma criatura. Então, para Deus não existe impossível, não existe incurável. Por isso eu peço, Santa Avó, que olhe por todos, abençoe a todos, dando ânimo, coragem, paciência e muita esperança, para que não se desanime e não se desespere. Que os teus santos e teus anjos acompanha todos nós no regresso para nossos lares. Dê a todos os teus filhos e filhas aqui presentes, aos internautas, uma tarde muito feliz e abençoada, uma noite de paz, de tranquilidade, uma semana repleta de bênçãos e realizações. Queridos irmãos, irmãs, internautas, recebam neste momento com muita fé e confiança a poderosíssima bênção do nosso Deus, na comunhão do seu Santíssimo Espírito. Recebamos também a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso santo profeta, o nosso querido Santo Irmão Aldo. Amém. A nossa reunião está terminada, que esse Santo de Deus acompanhe. Amém.